Veja no ICL Notícias, segunda edição. De volta para sua terra. Justiça italiana autoriza a extradição de Carla Zambelli. Indústria da fake news. Com o apoio de Bets, perfis de fofocas atacam Lula e promovem a extrema-direita. CPMI do INSS. Relator se filia ao partido de Bolsonaro e anuncia que vai pedir indiciamento de mais de 220 pessoas. A acusação de narcoterrorismo. Nicolás Maduro passa pela segunda audiência nos Estados Unidos após ser sequestrado por militares de Trump. ICL, o melhor canal de notícias, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quinta-feira, dia 26 de março de 2026, com uma formação nessa quinta-feira um pouquinho diferente. Chico Sá, sempre comigo todos os dias. Boa tarde. E Leandro Demore. Reforçado, reforço de Champions League. Tamo bem. De terno. A gente cobrou ele, viu, Chico? Eu tava com uma camisa do Palestino, mas aí a Carol, que é a diretora, falou que não. Aí eu botei um terno. Tem que vir de terno também, não é só... Boa. Entendeu? A gente... Na próxima vem com a camisa do Palestino e com o terno por Isso, cima. aí tá liberado. Tá liberadíssimo. Muito bom ter você aqui com a gente, Demore, pra gente já começar também. A gente tava com muita saudade de você aqui na nossa mesa. Falando de Carla Zambelli, fazia tempo que a gente não falava, né? Trazer atualizações sobre esse caso. Ela tá bem perto, viu, meninos, de voltar aqui pro Brasil. Queria trazer a notícia sobre isso. A justiça italiana autorizou hoje a extradição que foi pedida pelo governo brasileiro. É uma decisão que ainda não é definitiva, porque tem um recurso que a defesa dela ainda pretende apresentar e, além disso, a extradição precisa passar, depende do aval do ministro da Justiça da Itália para ser efetivada, mas o sistema penitenciário brasileiro já está fazendo um esquenta. Eles já estão deixando tudo pronto. Já tem endereço. Para receber a Carla Zambelli. O endereço é a Colmeia, viu, Chico? Boa, tava curioso. Já tem quarto. Já tem quarto e tudo. tudo Organizado lá na penitenciária feminina. Eu tenho uma... Assim, óbvio que sou a favor da lei ser cumprida. Esse é o processo. Legal, nada contra. Mas há uma desconfiança ali, a velha intuição de que ela estava bem lá na Itália. Eu tenho medo daquelas liminares de quarta-feira à noite no Brasil, sabe? É apenas para deixar evidente minha desconfiança. Uma domiciliarzinha. Depois começa a fazer barulho, nas redes, apoiar um candidato. Também acho. Sabe, é só uma desconfiança para deixar patente aqui. Até porque mesmo presa lá ou presa aqui, lá ela não recebe quase ninguém. Isso. Presa aqui, aí 10 se colocam como advogado e começa a visita e começa isso e aquilo. Eu acho. Gerar ali um barulho de rede social, né? O Chico é o maior entusiasta Ajudado, de Carla inclusive... Zambelli na Itália. Claro! Tá longe? Tá uma beleza, né? Não se ouve falar mais. Aqui ela vai gerar um barulho. Também acho. Até do campo dito progressista, que costuma divulgar mais esse povo do que a própria direita. Agora, os bolsonaristas já largaram mão dela, né? Aqui no Brasil. Mas a esquerda gosta de propagar a direita. Coisa que eu nunca entendi. Pega a dancinha do Flávio Bolsonaro, quem espalha? Todo mundo espalhou. Quem espalha a dancinha do Flávio? A esquerda, não é a direita. Todo mundo espalhou a dancinha, é verdade. Por isso que eu temo uma Zambelli aqui no Brasil. Tem razão. Faz tempo que a gente não fala da Zambelli e a gente só fala quando o movimento processo de extradição. Depois a gente ignora ela, realmente, né? Ela sumiu. E o Bolsonaro preso aqui, toda hora se fala do Bolsonaro. Alguém visita, alguma coisa acontece, faz sentido mesmo. Eu falei com o Ângelo Bonelli, que é o advogado italiano, né? Nosso amigo aqui, já deu várias entrevistas pra gente. E ele falou que agora é uma decisão política. A decisão, digamos assim, jurídica, técnica, está praticamente tomada. Esse recurso ele acha que não vai andar para lugar nenhum.
e agora a decisão política. O ministro da Justiça mesmo. Ministro da Justiça, que é governo, né? Então, na verdade, a decisão, isso aí com certeza vai passar pela Giorgia Meloni, porque envolve extrema-direita, Bolsonaro. A Giorgia Meloni acaba de perder um plebiscito na Itália, então tem várias questões aí que são questões... Ela fez um plebiscito, inclusive, para mudar a legislação da Justiça italiana. E, basicamente, resumindo, ela queria que o Conselho Nacional da Magistratura, que é, no fim das contas, quem decide punição para juízes, afastamento, se juiz quer mudar de comarca e tal, esse conselho hoje ele é controlado pela Justiça, ela queria colocar dos 30 conselheiros, 10 deles escolhidos pela maioria do governo que está no parlamento, então seria cargos políticos, e a partir daquilo cooptar os outros 5 juízes e controlar a magistratura, muito numa onda bolsonarista, de que a magistratura é comunista, faz perseguição a políticos e tal. Então ela está no momento e perdeu o plebiscito. E, normalmente, na Itália, quando você perde um plebiscito dessa importância, que foi nacional, a afluência na zona vermelha, como se diz, né, Emília-Romanha, que são as zonas ali que votam no Partido Socialista Italiano, Partido Comunista, classicamente, a afluência nas urnas de quase 66%, que é uma, assim, talvez não deve ter tido no pós-guerra, na Itália. Então, a esquerda foi votar. E a Meloni, numa condição mais normal, o governo teria caído, porque é quase um voto de confiança. Então ela está um pouco ali. Eu acho que se a coisa da Zambelli passa por ela, porque é uma questão política super delicada, né? Ela pode até dizer que não. Temos que torcer para a Giorgia Meloni. Por favor. Isso. Georgina! Aliança tática longe. Né? Esse é um plot twist que eu não esperava sobre essa notícia da Carla Zambelli, mas é isso mesmo. Aliás, Chico, você estava falando sobre como a esquerda divulga ou não coisas relacionadas à extrema-direita. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa enquete aqui no nosso chat. Queria que as pessoas votassem, participando junto com a gente, como enfrentar a extrema-direita nas redes. Então, tem aqui as 3 alternativas: combater com as mesmas estratégias, denunciar desinformação e acionar a justiça. Está bem equilibrado aqui. Tá parelho. Não, só acionar a justiça que está em baixa. Isso. E o empate ali. As duas primeiras alternativas parecem que são aqui as preferidas da nossa audiência. Mas vota e também participa junto com a gente da sua opinião a respeito disso, porque acho que tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui sobre a Encaixa perfeitamente. Muito bem. Posso seguir aqui? Opa. Trazer mais um assunto para a gente debater, aliás, analisar. A Polícia Federal, falamos sobre isso ontem, gente, perdão. Ontem. Ontem e ontem. Que é antes de ontem. Isso. E transantonte. Esse trava-línguas é sacanagem, né, gente? É sacanagem. Mas vamos ao que interessa aqui. A Polícia Federal identificou que o grupo Fictor, integrantes do Comando Vermelho, utilizavam uma mesma estrutura para lavagem de dinheiro e aplicação de fraudes bancárias. Então, a cúpula do Fictor foi alvo de uma operação. Aliás, amo os nomes das operações. Essa é a Falax, que não por acaso, né? Falax vem de falácia, de enganoso. Então, essa operação aconteceu ontem, incluindo o CEO, Rafael Góes, e o ex-sócio Luiz Rubini. Essa investigação, o que ela apontou? Que o esquema era baseado na criação de empresas de fachada, movimentações financeiras simuladas e cooptando também funcionários de instituições financeiras. Então, de acordo com a Polícia Federal, esse grupo estruturou um modelo sofisticado, né, de fraude, passou a ser usado também por células do Comando Vermelho para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Aí, o sistema envolvia uma abertura em massa de empresas fictícias, uso de laranjas, né, adulteração de documentos contábeis, simulação de movimentações financeiras, porque tudo isso dava uma aparência, ele criava uma aparência de legitimidade. Operação que veio à tona ontem e que está muito relacionado também, né, Chico, ao caso Mastro, que a gente vem falando tanto aqui no ICL Notícias. Esses modelos, a gente fica confuso no Brasil em saber quando é usado pelo crime mesmo, Comando Vermelho, PCC, ou quando é usado pelo capitalismo estabelecido na Faria Lima. São muito parecidos. A linha é tênue hoje em dia. É quase como é a camisa oficial e a camisa pirata. Isso. Do mesmo capital, do mesmo time. Isso. São muito parecidas, né?
E o que espanta, nesse caso, a Fictor é aquela que apareceu em determinado momento como uma das boias de salvação do Vorcaro, né? Sim. Várias ele apresentou, é o BRB, é a Reag, é a Fictor, essa é talvez a última que apareceu, a gente até deu matéria sobre eles já. O que me impressiona é a estrutura legal onde eles rodam, Chico. É por isso que fica confuso, né? Porque a legislação parece que foi feita de propósito para os caras poderem fazer coisa que você olha e no fim vai ser, não, mas isso aqui é legal. Aí você olha e fala, bom, mas não deveria. É legal, mas não deveria. O fundo, vocês imaginem só, o Brasil opera quase como um paraíso fiscal nesse negócio dos fundos aí. Quase. Aquele cara da Reag, o João Carlos Mansur, que em um determinado momento o Vorcaro, o Banco Central fala para ele, ó, teu banco tá sem dinheiro aí, tá sem liquidez. Ele fala, não, eu tenho dinheiro, mas você tem onde? Não, eu tenho 2 fundos aqui desse cara da Reag, isso aqui é o meu caixa. A Reag apresenta 2 fundos, depois os caras vão ver, dentro dos fundos lá tinha aqueles títulos podres do BESC, né, que não valiam nada. Esse cara... a polícia, para chegar, desconfiava que os filhos do João Carlos Mansur, que é um dos grandes investigados, aliás, dizem que pode ser um dos caras por trás do Vorcaro, né? Um dos chefões aí, ele e o Nelson Tanuri. A Polícia Federal, para chegar no nome dos 3 filhos do João Carlos Mansur, eles tiveram que destrinchar um fundo, se não me engano, chamado Gold Style, e tinha 10 fundos dentro do Gold Style. Caramba. E assim, cada fundo é protegido por sigilo. Sim. Então a polícia desconfia de um fundo, vai lá no juiz, peticiona, explica porque para quebrar sigilo, né? Tem que explicar muito bem. O Ministério Público dá o parecer lá, fala, não, tudo bem. O juiz fala, tá bom, pode quebrar. Quebra o fundo. O que tem dentro do fundo? Outro fundo. Aí tem que peticionar de novo, tem que pedir para o juiz de novo, tem que... Isso aí leva meses, aí chegaram lá embaixo, acharam o filho do cara, os filhos do cara, os 3. Essa Fictor, pelo que a gente está vendo, operava um sistema muito parecido com o do Master. Eu acho que a gente não sabe nada desses caras ainda. Sim. E logo vamos saber. É só a ponta do iceberg essa história, né? Exato. Muito bem. Eu posso virar a página aqui? Essa também é importante, esse assunto, mas tem fake news que estão brotando aí aos montes, né, nas redes sociais. Demone vai falar muito hoje com a gente sobre esses perfis de fofoca que a gente se depara quando está rolando as redes sociais, né? Tem milhões de seguidores essas páginas, patrocinados por bets. Essa é uma informação muito importante e que tem atacado o presidente Lula. Essas páginas estão exaltando políticos da extrema-direita, principalmente, olha só curioso, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Vamos trazer aqui só um exemplo para voltar a falar sobre esse assunto? Vamos no primeiro vídeo. Vamos lá. Cada dia que passa, reacende dentro de mim uma vontade de falar sobre esse governo miserável, maldito e sem vergonha. Cara, aí tem gente que vem pra mim dizer, Israel, volta a dizer que não tem falta de opção, irmão. Todo mundo sabe que não tem falta de opção, cara. Todo mundo sabe, até quem mora na comunidade sabe que não tem falta de opção. O que o brasileiro precisa entender é que esse cara já deu, irmão. Ele tem que sair de lá, tem que sair da presidência. Ele foi mandado de 2003 a 2006, de 2007 a 2010 e de 2023 a 2026, irmão, e só fazendo borrada. Ó, os caminhoneiros pararam aí, ó. Por causa da guerra, várias coisas não estão sendo exportadas para o Brasil. Aí, para piorar também, uma trans vai vir agora para poder defender as mulheres, ou seja, vai ser representante das mulheres. Para você tá bom, irmão? Para mim não tá bom, não. Gente, só uma observação sobre isso. Eu acabei de clicar nesse link, Demore, e ele foi derrubado. No Instagram. No Instagram. De manhã, eu já vou explicar o caso. De manhã a gente pediu para a comunidade do N1 ir lá e denunciar. Então derrubamos, tá? Tinha 90 mil likes. Caramba. Essa conta tem 25 milhões de seguidores. Mais que Fábio de Mello, mais que Cláudia Leite, mais do que qualquer jogador, quase qualquer jogador que joga no futebol brasileiro. Sim. Mas muito mais. Ela é a 48ª maior conta do Twitter do Brasil. Só isso, essa conta. O que a gente descobriu? Não sei se a galera notou ali, embaixo, se a galera puder botar o print ou até o vídeo sem áudio, tem a patrocínio da Bet. Sim, vi lá. Então, tá ali, né? O que acontece? Essa conta tá rodando conteúdo anti-governo, antipetista, anti-Lula, com patrocínio de Bet. Isso é completamente ilegal. Aqui no ICL, para fazer marketing dos nossos documentários, muitas vezes o Instagram vai lá e fala, não, isso aqui é campanha política, não pode fazer marketing. Tá ali, ó, 7 Games Bet. Abertaço ali. Aberto, tá ali o logotipo. Esse vídeo já caiu. Tem outros vídeos, esse não é o único. O que acontece que a gente descobriu, né? Indo atrás investigando, seguindo o dinheiro, né?
Essa bet, o Chico vai lembrar bem dessa história, pertence a um cara chamado Fernandinho OIG. Conheço muito. Quem é, Chico? empresário. Conheço muito. Amigo, muito amigo de Bet do político. Piauí, com origem no Piauí. Rei do Tigrinho? Rei do Tigrinho levou o nosso amigo, quer dizer, deles, do Ciro Nogueira, inicialmente para... Não, a Grécia foi a outra bet de Campina Grande. Esse aí levou para o Grande Prêmio de Mônaco, se eu não me engano. Isso, na De Europa, jatinho exatamente. particular. De jatinho particular. Foi isso mesmo, Chico. Isso mesmo, né? Isso. Porque todos levaram, qualquer bet levou o Ciro Nogueira para um paraíso. Uma levou para um casamento junto com o Ronaldo Caiado na Grécia. Isso. Um cruzeiro e etc. Isso. Outra levou para a Indonésia, recentemente, e essa é a que levou para o Grande Prêmio de Mônaco. De Mônaco. Com o jatinho particular do senhor Fernandinho. Tudo pago na moral, com a família não aguenta e posta nas redes sociais, Isso. espocando a champanhota. Isso. Aliás, ele foi muito defendido, né? Esse que é o Fernandinho OIG, é o empresário Fernando Oliveira Lima. Isso, ele foi exato. muito defendido na CPI das bets pelo muito amigo dele, né? Isso. O senador Ciro Nogueira. Exatamente. O William Deluca está me dizendo aqui, 48ª maior conta do Brasil do Instagram. Acho que eu falei Twitter sem querer, do Instagram. E aí, pra galera entender, essa conta tá postando conteúdos antipetistas, antigoverno, inclusive desse influenciador que a gente viu aí, o cara fez o combo, né? Juntou Érica Hilton, gasolina, assim, não faltou mais nada, Nossa, né? é o combo do apocalipse. É o combo da semente do caos. E era gasolina, combustível, assim, não está acontecendo a guerra, então Isso. não está chegando nada no Brasil por causa do Lula. Isso. Aí você Ele confunde consegue tudo, juntar né? tudo. Greve de caminhoneiro que não aconteceu, né? Os caminhoneiros pararam, não pararam, né? E aí essa conta posta 25 milhões de seguidores no Instagram. Só esse post tinha 90 mil likes. O outro post de manhã que eu mostrei tinha 45 mil comentários. 45 mil comentários. A gente que usa Instagram, a gente sabe o tamanho desse negócio. É um negócio, assim, avassalador. Tem vários posts patrocinados pela essa bet. Essa bet é do Fernandinho OIG, como o Chico falou, um grande amigo do Ciro Nogueira, leva o cara de um lado para o outro em jatinho, já depois em CPI, esse cara é multi-investigado, é um rolo do tamanho do mundo. E para completar, essa mesma conta é a conta que, segundo a gente viu nas investigações agora do Master, foi contratada pelo Master para detonar o Banco Central em redes sociais e foi contratada pelo Tarcísio para, por acaso, você vê aí Tarcísio inaugurando o Rodoanel, tem uns 40 posts lá de Tarcísio. Então, assim, faz marketing positivo para o Tarcísio, estava com o Vorcaro para detonar o Galípolo e logo o governo Lula e está aí fazendo propaganda de post com fake news, inclusive, no Instagram, livremente. Alfinetei, né? Foi uma reportagem do Estadão até que mostrou isso, que tem um grupo de perfis, né, de entretenimento, fofoca, mas que participou dessa ofensiva coordenada nas redes sociais contra o Banco Central no final de dezembro. Exato. Foi algo que a gente conversou muito aqui no ICL, né? E aí, uma página de 25 milhões de seguidores. Derrubamos o primeiro post hoje de manhã. Vamos convocar a galera para derrubar outro? Por favor. Né? Tem um outro post lá. Tem um outro que até a gente separou. Vamos aqui, mostrar o Demori. vídeo, depois a gente pede pra galera ir lá no Instagram da Alfinetei e clicar no botãozinho para denunciar. Funciona, gente. A gente derrubou o primeiro. Aquilo ali tava espalhando. Funciona. Assim, é quase pior que Banco Master, Chico, porque Banco Master, metade da população brasileira não sabe o que é Banco Master. Saiu Datafolha, né? A metade da metade que sabe já é bolsonarista. Agora, isso aí, enquanto a pessoa vê um post de Big Brother, depois ela vê um de greve de caminhoneiro. Vê um de Neymar, depois vê um de combustível. Não, é um estrago. É um estrago monstruoso. Bonito. Exato. Vamos ver, então, esse vídeo que ainda não foi derrubado na página? A gente vai mostrar agora, pessoal. Vamos lá. Gente, eu não ia nem falar nada, mas eu tô vendo aqui que viralizou nesse negócio aí ontem do carro lá, que foi pego de PBA e tudo mais. Eu tô vendo os comentários, gente, o povo defendendo o Lula, gente! Meu Deus, gente, como... Ai, não foi o Lula que inventou, gente, pelo amor de Deus! Vocês não estão entendendo que eu não estou do lado de Lula e nem de Bolsonaro, vocês não estão entendendo que nós estamos sendo roubados, seu bando de otário! Que nós... Não é porque já foi aprovada que nós não pode correr atrás, mas não ser mais aprovado! É um povo burro, parece que merece ser roubado mesmo, vocês, viu, gente? Como o diabo é que se eu comprar uma coisa... Que tá aquela coisa, eu ainda tenho que ficar pagando pro governo, gente, sendo que eu já pago meu imposto, que é um valor que, do dinheiro que eu recebo todo mês.
Ah, tomar no cu de vocês. Merece ser roubado mesmo, vocês, gente. Estão defendendo, estão falando o que o Lula tem a ver. Lógico que ele tem a ver, se ele que tá na presidência, viado. Não foi ele que inventou, mas ele pode dar a ideia de mudar pros outros caras lá aprovar. É muito bom que ele fala, né? E olhe bem, é IPVA. Que não é nem imposto federal. Que não passa nem a 100 milhões de metros do Lula. Perfeito. Já de cara, né, derrubando essa fake IPVA, news. que é o imposto estadual. Ou seja, uma fake news clássica. Fake news. Fake news clássica. Aí ele diz assim, não, nem Lula nem Bolsonaro, só que a foto do Lula estampando ali. E termina dizendo como é que o Lula não tem nada a ver com isso, você está sendo roubado. Ou seja, inclusive chamando o Lula de ladrão. Esse post não caiu ainda, tá lá. Então, galera, vai lá, Alfinetei é o nome do negócio. Abre aí o Instagram, vai lá no Alfinetei, procura o post. Se você clicar em cima, assim, nas opções, tem a opção ali, denunciar, aparece bem rápido, assim. Aí tem vários modos de denunciar lá, né, informação falsa, etc e tal. 188 mil likes. Esse aí é fácil de derrubar, porque ele é todo mentiroso, ele é todo errado. Todo errado. 188 mil likes. É assim, é impressionante. E aí a gente tem uma ideia de quanto custa a brincadeira, Gabi. Sim, a gente tem aqui. Veja como parece caro, mas veja como é barato para quem vai botar dinheiro. Vamos ver a tabela. Vamos ver a tabela de valores dessas postagens nesses perfis que tem milhões de seguidores, pessoal. Aí Demore. Vamos, aliás, encher a tela porque tá maior? Aí, ó. São um pouco, né? O número é bem pequenininho, mas a gente consegue ver o nome dos perfis também. Isso, essa aí a Vivi conseguiu pra gente. Ontem a Vivi ajudando a fazer a apuração jornalística. Te mete nessa, Vivi. hein? Olha aí, ó. Isso aqui é uma tabela de custo, quanto custa, né? Então, por exemplo, vamos pegar a maior conta, tem várias aí, né? A maior que tem nessa tabela é a Gina Indelicada, que é uma coisa de humor também e tal, né? Quanto é que custa a parada? Um post no feed e um story, tá? Então a pessoa vai lá e faz um post no feed e um story, e aí dá mais ou menos ali a estimativa de quantas pessoas vai alcançar, tá? Não sei o quê. R$ 25.925,93. 26 mil reais custa um post e um story na Gina Delicada. Mas tem um detalhe, a Gina Delicada tem 12 milhões de seguidores. Né? Indelicada. Tem 12 milhões de seguidores. A Alfinetei tem 25. Então, obviamente, o post da Alfinetei não é 25 mil, é 30, 35, 40, 50. Então, além de tudo, essa galera tá ganhando uma Babilônia para postar esse negócio. Um post, talvez quanto, Chico? 40 mil reais um post? Um post. Se o cara fizer 3 posts de bet por dia, o cara bota 120 mil reais no bolso. Isso aí, em 10 dias, dá R$1 milhão, cara. Num mês dá 3 milhões de reais, num ano dá 30 milhões de reais. Vamos fazer conta? Você pode faturar 20, 25, 30 milhões para espalhar notícia falsa sobre o governo, patrocinado por Bet de Fernandinho AIG, brother do Ciro Nogueira, que fez campanha para o Tarcísio e que estava no bolso do Daniel Vorcaro. Não é pequeno isso, cara, é um ecossistema que a gente está vendo, né? Então, galera, vai lá denunciar esse negócio. Espalhe o vídeo do ICL, a gente pode até fazer mais um corte desse segmento aqui, mas tem o corte do N1, tá nas nossas redes. Espalha isso, porque isso tem um efeito, Chico, que eu acho que é um efeito avassalador na comunicação política, cara. Não, fiquei associando diretamente as pesquisas estão apontando que o Lula, na faixa mais jovem ali, 16, 20 e poucos anos, que já vota e tudo, é o grande rombo de prejuízo eleitoral do Lula no momento é esse. Exatamente esse que público. É justamente que pega essa galera. Esse público da gracinha, do TikTok, do Instagram, dessa propaganda engraçadinha mentirosa. Perfeito. Faz um buraco numa candidatura que não se imagina. Talvez a explicação esteja aí, né? É. Esse ecossistema trabalhando, isso é uma conta. Sim. Se eu começar a olhar essas outras Sim, aqui, sim. será que não tem nessas outras? Eu não sei. Gina Indelicada, Nazaré Amarga, Soldado não sei o quê, Perrengue Chique, Meme Brasil, sei lá, Choquei, Deschoquei, né? Sei lá. Talvez Quando tenha essa outras. turma começou a cobrir inauguração de Rodoanel em São Paulo, Ali foi muito que é um assunto árido até para a imprensa dita séria. Pra página de fofoca? Aí tem alguma coisa Claro. errada nisso. Tem até Ficou os prints aí, não escandaloso. tem? Não tem os prints do Tarcísio? Sim, A galera sim. pode colocar aí, ó. Porque é isso, você entra na página aí, os caras estão falando de Big Brother, estão falando da Fazenda. Pois é. Aí, de repente, aparece Rodoanel. um post do Rodoanel ali. Rodoanel. Ou então um post dizendo assim, que a gente separou vários aqui também, sobre o gás de cozinha, falando mal do gás de cozinha gratuito. Querendo dizer, olha, o Brasil deveria estar inaugurando fábrica. Aí, ó. Esse é um dos posts. Então, você vai ver, tem, assim, uma série de posts com o patrocínio. Não é nem, assim, um negócio disfarçado, Não. né? É realmente escancarado o patrocínio de uma Bet, falando mal do gás de cozinha gratuito, dizendo que deveria estar investindo em desenvolvimento de ciência moderna. Também estamos, tá, gente?
Só para deixar isso claro. Então, é uma mentira também. São posts E que aí as você pessoas vê vão o checar. modelo que as bets já encontraram para atuar na eleição desse ano. Exato. Está decidido, é fácil. Exato. E não passa pelo financiamento legal de campanha, o TSE não está Sim, vendo isso. vai totalmente. Vai direto. Vai Vai direto. direto no influenciador. E vai em quem tem público, não vai ficar brincando com candidato a vereador. Isso. Pega ali, vamos massacre no Lula essa semana, tal assunto, patrocina o Bet. Exato. A Bet que já está matando o governo no endividamento dos brasileiros. Isso. Hoje saiu uma pesquisa da Associação Brasileira de Varejo, a maior causa de dívida da família brasileira não é o juro, nem o juro do Banco Central que é alto. É bet. Nem cartão de crédito, nada, é Bet. Caraca. O rombo familiar é Bet. Caramba. Então os caras estão fazendo estrago, Todo lado. os caras estão detonando o governo, vamos falar sério, né? É preocupante. Eu até fiz contato com alguns deputados aí e tal, falei, olha, e aí já muita gente falou, não, a gente vai se mexer, isso é grave. O pessoal tá vendo aí, o Kleber Lourenço até tem uma apuração sobre isso, acho que vai publicar entre hoje de noite e amanhã de manhã no iclnoticias.com.br. Vai ter gente se mexendo, o pessoal está escandalizado, muita gente falou com o Kleber Lourenço hoje, falou, não, isso aqui é propaganda ilegal, mas assim vai dar mais descarada, essa conta não pode estar mais no ar, né? Sim. Não pode estar no ar, e é uma conta verificada, ou seja, o Instagram sabe qual é o CPF que está aliado àquela conta, Sim. não é um anônimo, é uma conta verificada, tem uma pessoa ali que controla aquilo, né? Vamos ver como é que vai andar esse negócio, a gente vai seguir de olho. Muito bem, vamos continuar acompanhando essa história e temos uma notícia saindo do forno. Opa, aqui gostamos. no ICL Notícias, segunda edição. Vamos lá, pessoal. O Supremo Tribunal Federal acabou de formar maioria para derrubar a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prorrogação da CPMI do INSS. Portanto, está derrubada essa prorrogação. Por enquanto, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques e também Toffoli e Carmen Lúcia votaram contra a prorrogação. Só o ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator. Então, essa é a situação que a gente tem de momento. E vendo as imagens agora na sua tela da TV Justiça. Continua aqui a votação, né? São 10 ministros que vão votar no total, mas já temos a formação de maioria. Então, Chico, uma derrota grande para o André Mendonça, né? Uma derrota grande. Uma derrota. Acaba o circo o circo do Viana lá, do Alfredo Gaspar. Isso. Pessoas que estavam combinando resultado, convocações com as suas eleições regionais. Isso. O Alfredo Gaspar, ele entra na CPI para alçar a candidatura dele ao Senado, que deixou inclusive o Arthur Lira muito irritado em Alagoas, mas conseguiu. Hoje ele está bem cotado. Na pesquisa. Pesquisas dão ele na cabeça para a eleição do Senado em Alagoas. E você falou essa semana, inclusive, que ele tem um programa na televisão. Ele tem um programa na televisão. E aí ele leva os trechos da CPI. Só imagem da CPI, nada mais. Que doideira. Não tem outra coisa, é só imagem da CPI. Que doideira. Ele fala para a CPI, ele não fala... Ele fala para a televisão, ele não fala para a CPI. Caramba. E o Mendonça que prorrogou, né? E aí foi para o pleno. A gente tem hoje o Mendonça com esse caso do INSS e o Master na mão, e estava todo mundo querendo saber qual ia ser o primeiro embate do Mendonça na corte, né? Para ver se tem o apoio da corte para continuar esse tipo de coisa ou não. Tomou na cabeça, né? Acho que uma ninguém derrota, apoiou, né? uma derrota significativa. Grande. aliás, o Gilmar Mendes, durante a sessão, fez uma crítica ali, né, aos parlamentares que vazaram as informações sigilosas da CPMI também. Enfim, acho que a gente até tem esse trecho da fala, que mais para frente a gente pode ouvir também. Se o pessoal, mais para frente a gente vai conferir também essa fala do Gilmar Mendes, mas já dá uma ideia do que foi formado ali a partir de como está sendo politizado esse caso, né, dentro do Congresso Nacional. Aliás, eu acho que é um bom momento da gente trazer aqui o documentário original que o ICL está preparando, né? Terça-feira. Sobre o caso do Banco Master. Terça-feira, tá pronto o documentário. Muita gente até virou meme no iclnoticias.com.br. Muitas vezes, quando eu entro nas notícias para ler sobre o Master, volta e meia tem o mesmo comentário lá, que a galera escrevendo embaixo. Explica Débora Maganha, virou meme do site, porque a galera não consegue entender, Chico, o tamanho do rombo da tal da Lava Jato. Falei isso hoje de manhã.
que em uma década, né, digamos assim, o dinheiro que foi movimentado lá na roubalheira, somando tudo, OAS, Odebrecht, calculou-se na época um cálculo do Delta Dallagnol, então podemos imaginar que é menos, porque um mentiroso notório, que era 6 bi. Então, a galera tem dificuldade de entender como que nessa fraude do Master, você tem o Vorcaro gastando 800 milhões de reais em festa. Sim. Festa. Não é que 800 milhões de reais é o tamanho do rombo. 800 milhões de reais ele gastou para contratar o Coldplay, o Ben Harper, fechar o teatro de Taormina na Itália, fazer casamento, andar de barco, comprar champanhe, tomar uísque. 800 milhões, quase 1 bi. E aí é tudo muito complicado, porque tem dinheiro do PCC, tem Beto Louco, tem REAG, tem os fundos da REAG, tem assim, você não sabe exato, tem o CDB a 140%, tem os fundos de pensão, é Cláudio Castro, é Clécio Lima, é o governador do Amazonas, é o Columba, é uma zona esse negócio, uma zona, até às vezes a gente fica perdido para conseguir entender. Então a gente fez um documentário para explicar a treta. Vai ter PowerPoint, inclusive. Vai ter, né? PowerPoint. É para explicar a fraude. Como que funcionou a fraude. Eu ia falar putaria, mas não pode. Não pode. Não pode falar. No N2 a gente não deixa. Não pode falar putaria. Para explicar a fraude. E tá espetacular. A galera vai poder entender como que os caras operacionalizaram isso. E, inclusive, como eu falei, Chico, muita coisa dentro da lei. O que é estarrecedor. Até porque tem bancos auxiliares nessa pirâmide maluca do Master. Isso. Bancos legalizadozinhos ali, direitinho e tal, do mercado, Banco Moderno, propaganda bonitinha, que venderam também o mesmo pacote. Exatamente. Então, o documentário é para isso, icln2.com.br, terça-feira às 8 horas da noite, né? O QR Code está na tela. E aí é exclusivo e gratuito. Então aproveitem, façam a inscrição. Eu falei com o nosso pessoal do marketing hoje, com o Giacomo, já temos 90 mil pessoas inscritas. Que maravilha. Ótimo, vai ser a maior sala de cinema do Brasil de novo, para variar, né? Porque a gente vem fazendo isso várias vezes. Então, coloca seu e-mail, aperta um botãozinho, tá resolvido. Terça-feira a gente vai entender tudo como foi a fraude do Master. Porque ontem a gente falava aqui, né, eu e Chico, a gente traz tantos nomes relacionados ao Banco Master que as pessoas ficam perdidas. De quem que agora tá falando? É um caos. Fabiano Zeterbi, um cunhado, pastor, ligado à Igreja de Lagoinha, ligado ao Nicolás Ferreira. É assim. Outro dia entrou aqui no nosso chat um senhor do Rio perguntando, mas por que vocês estão falando que eu vou ser prejudicado no Rio pelo Banco Master? Aí falei da Rio Previdência. Isso, exatamente. Que tinha dinheiro do Cláudio Castro, vai lá e coloca 1 bi. Isso. E daí pode sim prejudicar aposentadorias de funcionário público do Rio de Janeiro. Claro. Aí o senhor entendeu. Claro. São muitos ramais nessa história. Se esse senhor tem uma mercearia em Botafogo e o cliente dele depende dessa aposentadoria, vai vender menos pão na mercearia. E esse cara vai ficar sem grana. Isso vai impactar a pessoa lá na ponta. Tem dinheiro do Beto Louco e do Mohamed Primo, Operação Carbono Oculto, fraude nos combustíveis. Esse combustível fraudado com nafta, que é ilegal, está entrando no seu automóvel. Essa fraude entra na vida das pessoas, no dia a dia, de fato, para a gente entender, né? Então vamos explicar, Débora Maganha e Eduardo Moreira. Explica, Débora Maganha. Explica, Débora Maganha. Só ela para salvar a nossa vida. Eu chamo ela muito em detalhes. Explica, Débora, não dá. Só Débora Maganha na nossa vida para salvar. Ela que estará junto com o Eduardo Moreira no dia 31, também conhecido como terça-feira que vem. A gente manda as coisas no zap para ela e fala, Débora, faz sentido esse negócio? E ela responde, não. Maravilhosa. Então explica, por favor. Então explica. Muito liberado, Leandro Demore. Pode voltar mais aqui. Que semana que vem tô de volta. Tá? Volte com essa elegância italiana. Esse terno que você comprou em Milão. Claro, esse aqui eu comprei de segunda mão do Vorcaro. Valeu, galera. Agora tá barato, acho. Não, agora tá praticamente leilão, né? Sabe quem comprou coisa de leilão do Vorcaro? Agora, sem brincadeira. Não, essa fofoca. Quando ele tava, eu não falei isso. Isso está no processo no relatório que o Banco Central mandou pro TCU. Quando o Vorcaro começa a ficar sem dinheiro, o Banco Central do Campos Neto fala o seguinte, você tem que começar a se desfazer de umas coisas aí que você precisa ter liquidez em seu banco. O Vorcaro era dono do Fazano. Sabe quem comprou o Fazano em preço de pechincha na Bacia das Almas? André Esteves. Olha só, hein? Dono do Fazano. Não vá no Fazano, senão você vai dar dinheiro pro André Esteves. Soltou essa bomba e vai embora. Meu Deus do céu, Fim de eterno, porque eu sabia que o Demore também ia estar. Não, tem que ser aqui na coisa Chica, fina. Né? Tchau, gente. Valeu, querido. Demore, obrigada, até a próxima. Rodrigo, bem-vindo também. Eu tava planejando um jantar romântico no Fazano, já não vou mais. Não vou dar dinheiro para esse cara. Primeiro tem que fazer um fundo de investimento para ir no jantar, vou pagar o jantar. Né? Mas
guardar dinheiro uns 5 anos. Hã? Comprou a preço de banana, né? Saiu barato. A preço de banana, fazendo? Pois é. Não pra gente. Eu digo, o André Esteves comprou. Pra ele é Pra ele é preço de banana. Pra gente, aí já é demais. Rodrigo, a gente trouxe notícia urgente agora há pouco. Eu vi. Aqui, urgente, estou fazendo 5-2, 6-2? Provocando seu programa. É verdade. 6-2. A STF formou maioria contra a prorrogação da CPMI do INSS. Então, o plenário que estava julgando, né, se mantém a decisão do Mendonça. É uma derrota para ele. Cristina Serra chegando para conversar com a gente. Gabi, daqui a pouco nós vamos trazer, mas eu já dou aqui já adianto aqui, o Gilmar Mendes deu uma pancada nos parlamentares durante um dos votos. Isso, eu estava comentando isso também. Daqui a pouco nós vamos cortar e trazer aqui, porque vários parlamentares foram acompanhar essa sessão aí do Supremo. E o Gilmar Mendes disse assim, usou termos muito fortes, aquele estilão dele, né? Sim. Vazamento é deplorável, criminoso. Enfim, ele atacou a maneira de operar da CPMI do INSS na cara dos parlamentares que estavam ali no Supremo acompanhando a sessão, mostrando que o clima não está muito favorável ali para a turma do Carlos Viana e outros que queriam manter essa CPMI por mais algum tempo. Né? Isso mesmo, Rodrigo. A gente vai trazer esse trecho da fala do Gilmar Mendes. Eu também estava ressaltando, isso aqui me chamou muita atenção. Antes disso, convidar a Cristina Serra para participar da nossa mesa redonda aqui no Uni2. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo, todo mundo. Boa noite, querida. Bem-vinda mais uma vez. Já chegando a Cris, que vai assistir junto com a gente a essa fala do Gilmar Mendes, falando dos parlamentares que vazaram as informações sigilosas da CPMI. Vamos assistir, pessoal. Vamos lá. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável. É criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se tratar de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. Nossa, a gente estava se entreolhando aqui na mesa. Abominável, deplorável, os criminoso. Os senhores sabem que é ilegal. Que é ilegal. Só assim, para dar o contexto, Gabi, ele está se referindo a duas coisas, né? Uma das coisas vocês se lembram quando eles fizeram uma quebra de sigilo em grupo, assim, uma coisa, né? Ele usa até um termo aí, conglobado. Juntar um monte. Ele está dizendo, na hora que você faz isso, você está deixando de justificar. Quebra de sigilo é algo muito sério e tem que ser individualizado. Por que estamos quebrando o sigilo de fulano? Porque é uma suspeita aqui. Mas fizeram uma quebra de sigilo em bloco. O que o Gilmar Mendes está dizendo vocês sabem que isso é ilegal, vocês sabem que isso é abominável e inconstitucional. E é criminoso. Então, o que o Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes ali, meio rapidinho, fizeram foi dizer que o Congresso Nacional agiu de maneira criminosa durante a CPMI do INSS, conduzida pelo
Carlos Viana, que não é meu parente, mas é o Carlos Viana. Então é uma fala bastante forte, só para a gente explicar o contexto em que ele fala. Então ele fala daquela quebra de sigilo em bloco, que foi para atingir o Lulinha, mas outros também. Né? Mas a obsessão era o Lulinha, né? Era o Lulinha. E fala também dos vazamentos criminosos. São duas coisas diferentes. Quebra de sigilo em bloco e vazamento criminoso, inclusive das conversas íntimas. Criminoso aquilo. Das conversas íntimas do Vorcaro. Mas o Vorcaro está sendo investigado. Mas a namorada não era investigada. Aquilo... ela se beneficiou. Interessa? O que interessa? Né? Conversa íntima. Pois é. De duas pessoas. Se beneficiou do namoro. Isso é outro departamento, gente. Agora, não pode... O que eles fizeram ali realmente foi abominável, como disse o ministro Gilmar Mendes. Desculpa, Cris, eu me adiantei aqui, mas é que eu estava assistindo antes até de entrar no ar e acompanhei bem esse trecho e fiquei realmente... Aqui tem uma notícia, né? Tá batendo de frente, né? Rodrigo, eu discordo de muitas coisas do ministro Gilmar Mendes. Coisas que ele faz, muitas, e coisas que ele fala. Mas, nesse caso, ele está coberto de razão. Como você disse, ele usou aquela expressão, né, de quebra de sigilos conglobadas, algo assim. Na verdade, no popular é o seguinte, ele está condenando, com toda a razão, a quebra de sigilos de baciada, porque aquilo foi uma baciada, quando eles aprovaram várias quebras de sigilo. Claro, o objetivo aí de esticar essa CPI é um só, atrapalhar as eleições, ficar procurando pelo em ovo, né, na situação do filho do presidente, atrapalhar a campanha do presidente Lula. Não tem outra explicação, né? O relator é um bolsonarista conhecido, né? Esse lá de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça. Então, o que eles querem? Prolongar a crise, manter a CPI aberta, não querem, na verdade, investigar a fundo nenhum escândalo, né? Mas começou investigando o INSS, faz o link também com Vorcaro e cria uma espécie de CPI do fim do mundo. Aí pode chamar qualquer um, pode chantagear qualquer um, né? Essa CPI, ela é típica para esse tipo de situação aqui que a gente está falando. E tem uma outra coisa muito importante, claro, além também daquele vazamento, né, abominável, não sei se eu estou repetindo aqui alguma expressão do Gilmar, mas, né, a gente tem que concordar nesse ponto, aquele vazamento abominável de conversas íntimas envolvendo a namorada do Vorcaro, que não tem nada a ver com essa história. Ela pode até saber de algumas informações, mas claramente, pelo que se sabe até agora, não é ela a criminosa, não é. Então, não tem que vazar nada, aquilo de fato foi criminoso. Um outro detalhe, muito rapidamente, dessa decisão, né? O Supremo faz muito bem quando se afasta, né, de ter que interferir numa decisão que é regimental, é do Congresso. Então, o Congresso Nacional, hoje em dia, ele não consegue nem se resolver internamente para decidir sobre a prorrogação ou não de uma CPI, tem que apelar ao Supremo, tem que provocar o Supremo para que nesta provocação arraste o Supremo para dentro de uma questão interna do Congresso. O Supremo está muito certo, não tem que decidir sobre isso, não tem que se envolver nisso, né? O presidente da CPI quer a prorrogação, o relator quer a prorrogação, o presidente do Congresso disse, não vou prorrogar, não há sentido nisso. Entendam-se lá, essa questão é regimental, não pode ser trazida para dentro do Supremo. O Supremo não pode ficar decidindo sobre tudo e todos, né, quando o Congresso Nacional perde a capacidade de se entender sobre questões mínimas do seu funcionamento. Por isso, de fato, essa é uma decisão, né, acertada do plenário do Supremo. Aliás, aqui só para trazer como é que está a situação lá na CPMI do INSS, o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, disse hoje que o relatório final da comissão está em fase de conclusão. Previsão é de que o documento seja apresentado amanhã e votado no sábado, porque seria uma reunião extraordinária, é o prazo final para o encerramento dos trabalhos. E, de acordo com o relator, o texto
deve solicitar um indiciamento de mais de 220 pessoas investigadas nesse esquema de fraudes envolvendo o INSS. Então, a gente ainda não sabe o que vem a partir daí, né, Chico? E o que ele ganhou com esse trabalho sujo dele, trabalho mais de circo do que qualquer outra coisa, foi uma filiação ao PL. O Alfredo Gaspar vai se filiar até agora. Porque ele era do União Brasil, né, União Chico? do Brasil, vai para o PL, ele lidera as pesquisas, ele sai de um semi-anonimato e tal, não estava disputando nada, ele era do grupo do Renan, mais antigamente. E ele começa esse trabalho na CPI visando o Senado, ele é primeiro colocado nas pesquisas, e ali com o Renan e o Davi, um deputado do Republicanos, disputando a segunda vaga. Ele já toma a vaga praticamente do que seria do Arthur Lira. Vai ser, ou no mínimo, coloca em dificuldade a candidatura do Arthur Lira. Tudo operado em cima dessa CPMI, ou seja, ele transmitia ao vivo para uma TV lá de Maceió tudo que ele fazia na CPI. Por exemplo, ele gritava: quebra o sigilo do Lulinha, vamos quebrar o sigilo do Lulinha. Não importa se vai quebrar ou não, no caso quebraram, não acharam nada. Mas a partir desse circo, ele começa... Já colhe louro político. Não, ele colheu imediato. Ele foi alçado ali a primeiro lugar na pesquisa. Ele é um candidato forte, e não era. Sim. Aí muda para o PL. Sim, ele vai para o partido, já está fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro. Sim, falou sem convocação do Flávio Bolsonaro. Eu quero só acrescentar um detalhe sobre quem é Alfredo Gaspar de Mendonça. Ele vem do Ministério Público. Sim. Ele chegou a ser procurador-geral de Justiça em Alagoas, né? Foi o chefe do Ministério Público em Alagoas. E depois faz disso um trampolim para a carreira política. Então, ele tem um mandato de deputado federal, foi eleito em 2022. De fato, um novato no Parlamento Federal, embora não seja um novato na política, né? Porque política ele já fazia em Alagoas, nos diversos cargos que ocupou. Mas por que eu estou falando isso aqui? Só para assinalar que no desastre da mineração predatória lá da Braskem em Maceió, ele, como Ministério Público, como chefe do Ministério Público de Alagoas, teve uma atuação pífia, omissa, completamente omissa e, digamos assim, branda em relação à empresa que provocou esse desastre na vida de 60 mil pessoas em Alagoas. E ele é um personagem que dança conforme a música. Ele vai, né? Ele está sempre próximo dos grupos de poder que estão por cima naquele momento. Ele acha que Flávio Bolsonaro vai ser eleito, já se bandeou para Flávio Bolsonaro, mas como o Chico lembrou, já foi aliado dos calheiros, enfim, ele fica ali, né, colando em quem ele acha que está por cima. Mas é isso, esse é o personagem, né, Alfredo Gaspar de Mendonça. E a Cris fala da Braskem porque ela é autora do Cidade Rachada. Exatamente. O livro sobre o caso, que eu recomendo. Quero só ver a estreia aqui em São Paulo também desse livro aí, viu? Lançamento. O lançamento aqui, Cris. Você ia comentar, Rodrigo? Não. Queria trazer um outro assunto aqui que diz respeito ao Tarcísio, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei do governador que institui a promoção automática de delegados de polícia, e isso, assim, independentemente da existência de vagas, de mérito, medidas que causaram repúdio do Conselho da Polícia Civil, segundo uma apuração do Estadão. Eles suspeitam que a lei atenderia a um desejo de promover delegados, de lotear a Polícia Civil com apadrinhados. E o argumento é que, ao dar as promoções sem vagas, o governo pode criar delegados sem cargo, funções para exercer. E o custo dessa medida, prestem atenção nisso, para os cofres públicos, um custo previsto, tá? É de 98 milhões de reais até 2028. Então, se olhar mais para frente, o custo é mais alto ainda. Questionada pelo Estadão, a Secretaria da Segurança não respondeu. Mais uma medida, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão da educação no governo do Estado de São Paulo.
Mas é mais uma medida que ele já está vislumbrando o custo eleitoral, né, que ele pode tirar disso daí. Total. O Marcelo Godoy, grande repórter, colunista lá do Estadão, tem dado boas matérias em relação a isso. Começa primeiro com aquela criação de cargos para coronéis. Ele aumenta o número de coronéis e vai preenchendo e criando aí uma máquina eleitoral praticamente. É a busca do Tarcísio de azeitar ainda mais essa máquina dele visando a reeleição. Apesar da gente ter escutado hoje uma avaliação que ele pode voltar ao cenário nacional ainda. Né? Escutamos, né, de um colega nosso. Eu ia chamar de boato, mas não é só boato. É uma muito avaliação forte em São Paulo. E a Andréa Sadi citou numa coluna dela na semana passada. Sem PowerPoint. Sem PowerPoint, que é uma operação da Michelle e do Tarcísio para tentar voltar ao jogo, derrubar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que eles julgam como uma candidatura frágil do ponto de vista moral e ético, por conta da rachadinha e etc., e outros casos de corrupção do Flávio. Então, teria essa operação. Dia 4, acordaríamos com essa bomba que seria a substituição da candidatura do Flávio Bolsonaro pela do Tarcísio, com a Michelle Bolsonaro de vice. É o que tem muita gente falado aí. Né? Não, está pipocando. Se vai realizar esse sonho da Michelle ou não. E ele está muito em cima da Michelle por conta da relação que a Michelle tem com o Flávio, que é praticamente de ódio. Sim. Ódio ali, e agora estado atômico, puro. E agora o Jair, voltando para casa, que deve acontecer amanhã, né, entre amanhã e sábado, ele volta para casa, fica mais próximo da Michelle e ela ganha um peso ainda maior, né, na proximidade com o Jair Bolsonaro, que é quem dá as cartas e quem decide, né, o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos ver, é uma informação que está circulando fortemente nos bastidores. Hein? Importante esse contexto, né, Cris, por trás do Tarcísio. Sim. Só um ponto aí nessa questão dessa contratação de delegados, quer dizer, isso mostra mais uma vez o quanto a extrema-direita tem como principal agenda, como principal pauta de campanha, a segurança. E isso tanto vale, né, vocês estão comentando essa possibilidade do Tarcísio, enfim, voltar aí para as apostas, né, de candidaturas a presidente pela extrema-direita, seja ele candidato a presidente, seja ele candidato à reeleição para governador de São Paulo, essa é a agenda, essa é a pauta da extrema-direita. E é isso que a gente tem que debater e conversar com as pessoas. Porque o que você precisa? Contratar, abrir vaga para delegado sem delegacia, gente. A gente tem que contratar médico para os hospitais públicos, para os postos de saúde. A gente tem que contratar professores. Quem faz isso? Os governos de esquerda, né? Ou centro-esquerda. A direita faz o quê? Aumenta, engorda, né, esse aparato policial que não resolve os problemas das pessoas. Ao contrário, né, esse aparato que mata pessoas. Basta ver a situação aqui no Rio de Janeiro. Né, uma carnificina atrás da outra que a gente vê de vez em quando. Esse é o debate difícil de ser feito, desafiador para o campo progressista, que tem que ter proposta com firmeza, sem, no entanto, afundar o país no desrespeito aos direitos humanos. Essa discussão, né, vem junto. Combate ao crime com respeito aos direitos humanos. Agora, a extrema-direita ela só quer a visão punitivista. Claro. Esse debate precisa ser feito. Importantíssimo, Cris. Se a gente olhar para o Rio de Janeiro, tem uma coisa assim, corre no paralelo também, né, que é a corrupção, ao mesmo tempo que você causa uma deterioração total da segurança pública também, operações, né? O Cláudio Castro tem várias nas costas dele também, então é um modus operandi do bolsonarismo. É bom a gente sempre lembrar, né, que isso está extremamente atrelado. Não representa nada de eficiente. A dona de casa vai continuar sendo assaltada na parada de ônibus. A pessoa que sai trabalhar lá na Zona Leste, que vem trabalhar aí na Zona Oeste, vai ter o seu celular roubado na rua. Então, não muda nada. E é importante olhar para como o Tarcísio também está olhando tratando, melhor dizendo, né? Tratando a educação em São Paulo, a administração do governador de São Paulo. Olha só, a Polícia Militar entrou nessa madrugada na sede da Secretaria de Educação de São Paulo
para retirar à força os estudantes que estavam ali em protesto contra as políticas de educação do governador. Então, os estudantes entraram na secretaria no fim da tarde de quarta para exigir uma reunião com o secretário de Educação, o Renato Feder. Aliás, é um personagem que vale a pena vocês puxarem a biografia. Meu Deus! Vem do Paraná, né, com um olhar ali totalmente puxando assim para a privatização mesmo da educação. Ele é que introduz aqui também, diminui o número de professores, introduz a educação com plataformas criadas por uma empresa de quem? Do Paulo Guedes, né? Da família do Paulo Guedes, né? E também uma no início, é porque ele se desligou da empresa. Era dele mesmo. Isso. Dele mesmo. Exatamente. Dele mesmo, por que não? Eu posso ter uma empresa, eu sou secretário e eu me contrato. Licitação que não tem concorrência. Me contrata eu contrato mim. Parece aquela história do Alcolumbre, né? Que mandou. O álcool mandou pro Lumbre. O álcool mandou pro Lumbre. Foi com a Cris que a gente conversou sobre essa história. Mas isso é muito importante, olhar para esse nome que está na educação. Mas o que eles estavam reivindicando? Só para fechar e já te passar, Cris. O fim da obrigatoriedade do uso das plataformas para ensino, que por si só não seria um problema, mas o problema é que tem informação errada, né? O problema é que os estudantes também não têm acesso a computador, não são todos que têm acesso, e aí isso vai atravancando o processo, eles têm que bater meta, não tem como bater, porque não tem como fazer o estudo e o processo de aprendizagem não acontece de forma adequada, e tem também o fim das escolas cívico-militares que eles pedem, né? E melhoria na infraestrutura dessas unidades. Eles não tiveram negociação e para que eles pudessem deixar esse local, né? Um grupo de policiais entrou na secretaria, arrombou a porta da sala onde os estudantes estavam e jogou spray de pimenta em todo mundo. Então é assim, né, que os estudantes foram rendidos, foram levados para a delegacia. A Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou e nem a de Educação também. Então é assim que o governador Tarcísio de Freitas trata a educação em São Paulo, Cris. Gabi, para usar uma expressão já batida, mas que resume bem, né? Suco de Tarcísio, suco de governo Tarcísio, é isso. Você acabou de dar a notícia, né, dessa mamata, dessa farra para delegados, e por outro lado, você trata estudante no tapa, né? Você não conversa, não quer saber de conversa com estudante, que, aliás, né, tem toda a razão nas suas pautas, né? A visão de educação desse governo de São Paulo é um desastre total. Esse sujeito que vocês falaram, com essa visão totalmente privatista, né? Na visão deles, privatiza tudo que é escola. Não é obrigação do Estado. Educação não é direito das pessoas. A visão dessas pessoas que estão no poder no governo de São Paulo, e que Deus nos livre de voltarem, né, a alguma posição de poder no plano federal, é essa: educação não é direito, saúde não é direito, e trata-se o povo, né, na pancada. Essa é a visão dessa gente. Isso que a gente precisa mostrar, debater e conversar. A pauta dos estudantes eles estão cobertos de razão. Essas escolas cívico-militares, isso é uma aberração. Isso é uma aberração do ponto de vista de formação de pessoas, né, de formação humanística, que é o que a escola tem que ser na vida das crianças e dos jovens, né? Tem que prepará-los para isso. Então, eles estão cobertos de razão, mas a visão do Tarcísio é exatamente essa: pancada em quem reivindica democracia, né? Porque, no fundo, o que os estudantes estão reivindicando é democracia nas escolas, é serem ouvidos, é acabar com essa aberração de escola cívico-militar e terem condições efetivamente de estudarem com qualidade na escola pública, né? Tarcísio não quer saber disso, ele quer saber de fazer farra para o pessoal da segurança, que é a turma dele. Exatamente. Cris, ainda quero aproveitar você para falar sobre a situação no Rio de Janeiro. Eu citei aqui rapidamente a questão da segurança pública, mas assim, a crise lá, o buraco é mais embaixo, né? Há uma eleição extraordinária que foi boicotada e questionada judicialmente pela oposição. O Douglas Ruas, do PL, foi eleito hoje o novo presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e está substituindo o Rodrigo Bacelar, que foi cassado pelo TSE e estava afastado das atividades desde o final do ano passado. Então, com essa vitória, de acordo com a linha sucessória, o Douglas deve assumir também
o cargo de governador em exercício do Rio de Janeiro, que estava sendo ocupado até agora pelo Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça. Teve a cassação do Cláudio Castro, falamos sobre isso essa semana, né? E o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que a sucessão no governo do Rio vai ser definida por eleição indireta. As regras estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal e a expectativa é que a votação para saber quem vai ocupar esse mandato tampão aconteça, né? Ocorra até meados de abril. Mas parece, né, Cris, que o Cláudio Castro renunciou na véspera, já pensando em todo esse procedimento, né? Evidentemente, né? Impressionante. Gabi, a situação aqui no Rio de Janeiro é como você falou. O Brasil é bastante desafiador para a ciência política e para o jornalismo, claro, mas a situação no Rio de Janeiro é sempre vários graus acima. Mas vamos lá. Primeira coisa importante a falar dentro desse quadro geral de anomalia institucional no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro renunciou, em primeiro lugar, para salvar a própria pele, achando que, com isso, ele escaparia do processo de cassação no TSE. Ele renunciou, mas o TSE decidiu levar adiante o processo, né, por abuso de poder na campanha de 2022. E, portanto, ele está inelegível por 8 anos. Agora, é claro que, ao fazer isso, também ele abriu espaço para esta situação, né, em que esse Douglas Ruas assume o governo do Rio de Janeiro interinamente como presidente da Assembleia Legislativa. Ele foi eleito agora há pouco presidente da Assembleia Legislativa, né, e vai assumir o governo interino do Rio. E nesta posição de comando, né, ele estará no comando da eleição indireta, que haverá de acontecer em algum momento, né? Como você disse, está sendo discutido, inclusive, no STF, por isso que a oposição aqui na Assembleia Legislativa não queria a eleição do Douglas Ruas hoje para presidente da Assembleia Legislativa, queria esperar a pacificação de todas essas dúvidas, né? E aí sim fazer a eleição. A oposição não conseguiu, ele está eleito e haverá, então, em algum momento, uma eleição para um governador em mandato tampão aqui no Rio de Janeiro. Agora, esse Douglas Ruas é um bolsonarista ligado a Silas Malafaia, né, ligado aos Bolsonaro aqui no Rio. Portanto, assim, se a gente já vive uma situação anômala, ela piora muito, porque ainda que seja por algum tempo que ele exerça a presidência, ele é presidente da Assembleia Legislativa, mas o governo em exercício, ainda que seja por um tempo, é uma posição de mando, de comando, né, que pode tumultuar bastante esta eleição para esse mandato tampão, né? Há uma série de outras questões, o fato do Bacelar ter sido cassado, né, também nesse mesmo processo do Cláudio Castro, e o fato dele perder o mandato, o Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa, mexe com a composição das bancadas, com o tamanho das bancadas na Assembleia. Esse era um ponto também motivo pelo qual a oposição pediu: vamos esperar a reconfiguração das bancadas, isso leva alguns dias. Enfim, mas não, foi claramente um processo de atropelo na Assembleia Legislativa para que Douglas Ruas fosse eleito assim, o mais rápido possível, né, para ficar numa posição, como eu disse, de comando, num momento muito tumultuado, né, para o cenário político institucional aqui do Rio de Janeiro. Muito tumultuado, eu estou sendo assim bastante até suave para descrever o que acontece neste momento no Rio de Janeiro. E provavelmente, então, o Douglas Ruas, que é o presidente da Alerj, vira governador interino, né? Tem grande chance de ser eleito numa eleição indireta para governar o Rio de abril até dezembro. O mandato tampão. E aí ele concorre a governador contra o Eduardo Paes estando no cargo. Sim. Então essa que foi a... Dá para fazer um estrago. Você com esses meses com o orçamento do Rio, dá para fazer um estrago. Dá para fazer um estrago e tal. Então é um movimento importante da extrema-direita, um sujeito praticamente desconhecido, mas a gente viu nos últimos anos Rio de Janeiro. A outra eleição, o Eduardo Paes era favoritíssimo
né, há 2 eleições atrás, e acabou sendo atropelado na última hora pelo Witzel, que era um desconhecido. Né? Surgiu do nada. Mas naquela onda de antissistema. Esse Douglas Ruas não vai conseguir se vender como antissistema, porque ele vem de dentro da Assembleia. Vamos ver se o truque vai funcionar dessa vez. É mais difícil. O Witzel tinha como se vender, porque ele era um juiz. Agora, o Douglas Ruas é um político da extrema-direita ligado a todos os esquemas lá do bolsonarismo no Rio. De qualquer maneira, vai ter a máquina e o Eduardo Paes tem a boa avaliação dele na prefeitura. Mas o estado do Rio, né, a Cristina mesmo conhece bem o interior do estado do Rio, né, tem um conservadorismo muito forte e tal. Então, ele tem chance, se ele souber operar essa máquina da direita. E por último, só uma observação, o Cláudio Castro renuncia para tentar dar esse drible da vaca ali no TSE, acaba se tornando inelegível. O Partido Liberal diz, então você não será candidato ao Senado, porque nós não queremos... Risco jurídico e tal. E ele acaba de receber um convite para ser candidato por outro partido ao Senado. Né? Sim, o PP tá dando uma flertada. Uma flertada com ele. Então tem tudo isso em jogo no Rio de Janeiro também. É isso aí. Cris. Um dado a mais muito rápido sobre esse Douglas Ruas, que de fato é um completo desconhecido para quem é de fora do Rio de Janeiro. A base eleitoral dele é São Gonçalo, um dos maiores municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi o 2º deputado estadual mais votado na eleição em que ele foi eleito. O pai dele ou foi prefeito de São Gonçalo, então, de fato, ele não é de fora do sistema, né? Mas ele vem da área de segurança. Ele é policial civil, a formação inicial dele, ele é concursado da Polícia Civil. O pai, se eu não me engano, é policial militar. Portanto, ele vem, gente, desse âmago, desse coração do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Portanto, um personagem, sim, complicadíssimo, eu diria perigoso, e que a gente tem que ficar bastante atento. Com certeza, Cris. Obrigada. É importante a gente ter aqui a noção dessa biografia, né, do Douglas Ruas. Obrigada, querida. Até a próxima. Valeu, Cris. Até mais. Rapidinho, só, mas o Rio sai de um juiz de extrema-direita que comemorava morte em cima da ponte Rio-Niterói, que é o Witzel, vai para um cantor gospel que comanda uma chacina. E que fez as operações mais letais da história. E agora tem a ameaça aí de eleger um policial do bolsonarismo, um policial civil. Não tá fácil, né? Eu diria que o Eduardo Paes... Carioca e Fluminense. O Eduardo Paes é quase o Roosevelt, assim, ele lá no Rio. Ele está tentando fazer uma pressão para ser eleição direta, já no tampão. Mas acho que não rola, não, hein? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Pessoal, a gente vai trazer aqui agora uma notícia internacional. O Nicolás Maduro e a esposa dele, a Cília Flores, participaram da 2ª audiência do caso em que são acusados de narcoterrorismo. A audiência em Nova York discutiu como vão ser pagos os custos dessa representação legal, né, deles nos Estados Unidos. O dinheiro do Maduro e da Cília Flores foi sancionado pelo governo Donald Trump, e o advogado do casal disse que eles não têm condições de arcar com os custos dessa defesa por conta própria e que o governo da Venezuela deveria poder utilizar recursos públicos para isso. Só que o juiz do caso disse que o direito à assistência jurídica é um princípio fundamental garantido pela Constituição dos Estados Unidos e deve prevalecer mesmo em casos de alta gravidade. O magistrado também indicou que não vê mais base no argumento de segurança nacional, já que o Maduro e a Cília Flores estão sob custódia e não representam ameaça nesse momento. E, enquanto isso, mesmo com a guerra no Oriente Médio, o Trump não tirou a Venezuela da mira. Daqui a pouco eu vou trazer uma fala aqui, um trecho da fala do Donald Trump. Antes disso, vou chamar a nossa convidada, que é a Gisele Agnelli, cientista política, autora do livro Autocracia Made in USA. Professora, bem-vinda. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês de novo, Chico, Gabriela, Rodrigo Viana. Um prazer é nosso. Prazer nosso, te receber, professora. Eu queria só, antes de ouvir a sua análise, trazer essa fala do presidente Donald Trump. É algo impressionante, gente. Ele dizendo que é amado na Venezuela, que eventualmente ele poderia virar presidente do país. Vocês ouviram direito, foi isso que ele disse. A gente vai conferir um trecho dessa fala e já volta a conversar. Vamos lá. Nosso relacionamento com a Venezuela tem sido incrível. As pessoas, na verdade, sou a pessoa com maior popularidade nas pesquisas. Em outras palavras, depois da presidência, acho que posso ir para a Venezuela e concorrer à presidência contra a Delcy. Posso concorrer contra a Delcy.
É uma opção. Não, eles gostam de mim na Venezuela, mas é uma opção para mim. É uma opção maravilhosa. Assim, é difícil até de colocar em palavras, né, assim, o que o Trump disse. Eu só queria acrescentar que ele disse que o Maduro até agora ele foi acusado só de uma fração do que ele realmente fez e que provavelmente ele vai enfrentar novas acusações dos Estados Unidos. Eu queria ouvir a professora, né, porque a Venezuela estava um pouco fora do alvo nas últimas semanas, né, o Trump estava mais focado no Irã, enfim, e na guerra especialmente, mas agora ele vem com uma declaração dessa, né, poderia ser o presidente da Venezuela. Porque como tá meio complicada a guerra no Irã, é melhor ele olhar para a Venezuela, que é onde ele tem o que mostrar, que ele, afinal, ele sequestrou. Foi desmoralizado, né? No Irã ele está... Exatamente. Professora. Pois é, só para lembrar também nessa linha que ele já também se considerou ser indicado a ser Papa, ele já também ironizou e brincou que ele podia ser o líder supremo ali do Irã, né? Então é uma coisa que tem muito a ver com a personalidade dele, essas falas hiperbólicas. Mas, pois é, hoje foi a segunda rodada desse trial, né, do Maduro, que está sendo julgado ali no Distrito Sul de Nova York. Eu queria dizer também da característica do juiz, acho importante a gente falar, ele foi indicado por Bill Clinton. Alvin Hellerstein, ele tem 92 anos e ele tem um perfil bastante constitucionalista. Eu puxei aqui alguns casos do passado dele, por exemplo, um dos casos que ele julgou foi o do Cohen. Ele fez uma defesa do Cohen, que era um advogado do Trump, que se voltou contra o Trump, escreveu um livro de muitas acusações contra ele e chegou a ser preso. E foi coagido a não falar sobre o caso e tudo mais. E esse juiz liberou o Cohen, falou que aquilo era um absurdo, era inconstitucional. Então, só para lembrar algumas passagens passadas dele. Então, basicamente, o que a gente viu hoje é o Trump e a acusação, e o Trump também, numa fala longa que ele falou sobre o Irã, ele também falou um pouco de Venezuela hoje, falou 1h30 sem parar, falou bastante sobre a Venezuela nesse contexto também, e o juiz hoje do Maduro questionou a lógica da acusação de bloquear os fundos como instrumento de sanção do Estado americano, e então a defesa do Maduro não conseguiria acesso a esse dinheiro. Lembrando que a defesa de Maduro, o advogado, é o que fez a defesa do Assange, no caso do Wikileaks. A defesa tentou um dismiss do caso, né, que o caso fosse abandonado por essa dificuldade dele. Ele até ameaçou pessoalmente abandonar o caso, porque ele não estava sendo pago, fez uma grande pressão. O juiz não comprou essa defesa, né, então o caso vai continuar, mas ele foi para cima da acusação, dizendo que isso não pode acontecer, que o Maduro tem todo o direito a ter o dinheiro para se defender, né? Então, basicamente foi isso. O juiz não foi muito além disso e também não deu uma nova data para o julgamento. Aí eu faço uma leitura mais ampla do caso. Esse caso é um caso muito delicado em termos de geopolítica, né? A doutrina legal dos Estados Unidos, que ela chama, que ela aconteceu ali no caso do Noriega, no Panamá, em 1989, que é um chefe de Estado sendo capturado ilegalmente, né, e a gente fala um pouco de direito internacional, o direito que ele tem de ser julgado nos Estados Unidos, no sistema jurídico estadunidense. Então, tem uma doutrina aí que chama Kerr-Frisbee, que ela, provavelmente, o juiz vai acatar, porque ele é extremamente constitucionalista, mas é importante a gente dizer que isso é diferente, esse sistema legal dos Estados Unidos, do que o sistema internacional, né? Então, pode ser que ele acate muito provavelmente pela característica dele, mas eu acho importante a gente dizer isso, porque também essa doutrina é de uma outra época, foi de 1989, a gente estava em outro contexto histórico, mundial, os Estados Unidos não tinham assinado muitos acordos internacionais, e a gente não está falando do executivo aqui, a gente está falando do judiciário. Então eu acho que essa é uma observação que eu vou deixar para a gente acompanhar ainda nesse julgamento. Mas em relação àquela outra parte dele dizer que pode ser presidente da Venezuela, é para ir normalizando mesmo, né? Sim. Assim, acabou aquela fase em que
Eu lembro que nos anos 90, começo dos anos 2000, se você falasse em imperialismo, esse termo, em alguns lugares, pessoas até achavam, mas que isso é fora de moda, né? Outro dia até alguém falou aí num debate de um desses meios aí mais liberais. Imperialismo, eu acho essa expressão até fora de moda. Isso aqui é imperialismo em estado bruto, né? É transformar a Venezuela, ver a Venezuela como Porto Rico. É você anexar, eu posso ser presidente da Venezuela, diz o Trump. Baseado no quê? No que eu quero. No que eu quero, exato. Acabou. Sim. Então, é assim, o estado de força, não existe mais legalidade internacional e se impõe pela força. Quem é que resiste? Quem tem bomba atômica, não tem dúvida, acabou. O Brasil corre todos os riscos, Cuba corre todos os riscos, a Colômbia... A Colômbia está sob risco em plena campanha eleitoral. Plena campanha, Então é isso aí. É um negócio assim, a gente acha assim, quase pitoresco ele falar isso, mas é para ir normalizando a ideia de que temos todo o direito de voltar à doutrina Monroe, como é que eles chamam agora? Monroe, que é do... Monroe. Então voltar à doutrina do Donald Trump, enfim, do Monroe misturado com Donald, Monroe. Então, assim, é para ir normalizando essa ideia de que os Estados Unidos, a América é para os americanos do norte, inclusive podemos administrar a Venezuela. Está lá a Delcy, se ela não se comportar bem, eu vou lá e tiro a Delcy de lá. E eu assumo diretamente. E faz isso só para frisar no momento em que a guerra no Irã os Estados Unidos passam por uma turbulência, petróleo oscilando. Ontem o professor Trevisan explicava aqui para a gente, mesmo que eles abram o Estreito de Hormuz, o que é difícil, os portos por onde escoaria o petróleo estão liquidados, não tem como escoar o petróleo ali por aquela região. Então, situação difícil para o Trump e ele se vira para a América Latina. Aqui não tem força militar para se opor a ele. Aliás, Rodrigo, você falou do Irã, eu queria até trazer novidades a respeito disso, né? Porque é muito, assim, dá para perceber muito claramente, né, a mudança de postura do Trump conforme não fazem o que ele quer. Sim. Então ele disse que não tem mais certeza de que ele quer fazer um acordo para o fim da guerra no Oriente Médio. Ele disse que pode desistir de buscar um pacto em breve. Tem um trecho dessa fala dele também, a gente já volta a falar sobre isso. Vamos assistir. Eles estão implorando para fazer um acordo, não eu. Eles estão implorando para fazer um acordo. E qualquer um que viu o que estava acontecendo lá, entenderia por que eles querem fazer um acordo. Mas eles dizem, não estamos falando com eles. Qualquer um saberia que eles estão conversando. Só um completo tolo. E eles não são tolos. Eles são muito inteligentes, na verdade, de certa forma. E eles são ótimos negociadores. Eu digo que eles são péssimos lutadores, mas são ótimos negociadores. E eles estão implorando para fechar um acordo. Eu não sei se seremos capazes de fazer isso. Eu não sei se estamos dispostos a fazer isso. E aí, no início dessa reunião, o Trump criticou as notícias de que ele estaria ansioso por uma solução diplomática, né, para a guerra, e insistiu que foram os líderes iranianos que buscaram ali no começo retomar essas negociações. Só que ele anunciou que decidiu adiar por mais 10 dias qualquer ofensiva contra bases energéticas do Irã. Então o Trump se contradiz, né, à medida que ele vai se colocando, professora. Ele impõe, né, diz que é uma negociação, que os iranianos que procuraram, só que como não teve o que acontecer, assim, o que ele gostaria, né, que o Irã, assim, abaixasse a cabeça para ele, então ele diz, não sei, não tenho mais certeza se eu quero esse acordo agora. Então, ele vai jogando conforme o que é mais conveniente para parecer que ele está vencendo, né, é isso que ele quer o tempo inteiro. Pois é, antes de falar de Irã, só vou puxar um gancho, gostei muito da fala do Rodrigo, né? A gente voltou a usar um léxico, uma semântica que a gente não usava mais. Neoimperialismo, neocolonialismo. E como está sendo feito diferente na Venezuela, né? Porque o dinheiro do petróleo, as finanças principais daquele país, que é o dinheiro do petróleo e os lucros, estão sendo controlados por uma conta no Catar, controlada pelos Estados Unidos. Então, um domínio financeiro ali do principal ativo do país. Né? E ele usou muito isso, e agora eu volto a falar do Irã, quando ele estava falando do Irã hoje. E essa longa fala que ele fez hoje, ali do lado do Marco Rubio, do Pete Hegseth, do J.D. Vance, o vice-presidente, ele comparou um pouco a Venezuela com o Irã. Então, a gente tem essa perspectiva de que ele queria fazer alguma coisa muito rápida no Irã, parecido com o que aconteceu na Venezuela, a despeito dele ter recebido diversas análises dos altos níveis dos militares dizendo não faça isso.
né? E ele citou a Venezuela, falando que agora eles são amigos da Venezuela. Então havia uma perspectiva que ele ia fazer alguma coisa parecida e que ele ia controlar alguma região, talvez Kyrgyz Island, que é uma região bastante estratégica também ali perto do Estreito de Hormuz, e fazer o controle da região, a despeito de todos os especialistas próximos dele dizer para ele não fazer isso. E então ele fica sempre a brincadeira que é chicken out, né? Que ele vai e volta nas decisões. Ele já tinha semana passada dado um prazo de 48 horas, voltou atrás. Agora ele falou no prazo de 10 dias, né? Que acaba em abril 6 da semana que vem, para se chegarem a um acordo, senão a ameaça é de um bombardeamento das áreas de energia do Irã. Especialistas também falam da possibilidade de escalada do Irã começar a atacar também bases de dessalinização, principalmente ali das monarquias do Golfo, que causaria um caos com impacto grande na população local. Então, e paralelo a isso também, né, essa tentativa de acordo, é bom falar também do Paquistão, né? O Paquistão assumiu um papel bastante diferenciado, parece que ganhou um assento à mesa ali nas negociações, ele está sendo intermediário importante. A gente teve os 15 pontos que os Estados Unidos colocaram como condições e que foi entregue ali através do Paquistão, e uma narrativa do lado do Irã totalmente diferente, que os Estados Unidos está negociando sozinho, eles negam que haja alguma negociação direta, né? E aí eu queria também dar uma informação que eu acho bastante relevante. Hoje, no New York Times, há pouco, saiu uma negociação, porque se fala muito sobre as razões que os Estados Unidos estão nessa guerra, né? E o Paquistão tem um hotel que chama Roosevelt Hotel em Nova York, de muito interesse do Steve Witkoff, que é uma pessoa que não é um diplomata de carreira, que é enviado do Trump para decidir ali na região, e ele acabou de fechar um acordo ali de demolir esse hotel e fazer outros acordos imobiliários com esse hotel. É muito interessante isso, de olhar essas relações privadas do governo Trump, que eu acho que é uma grande característica desse governo. A gente também, o Jared Kushner, é uma figura importantíssima na negociação com o Irã, que durante o governo Trump 1 e 2 teve muito contato com o Irã e com os países do Golfo, né? Arábia Saudita, os Emirados Árabes, fizeram acordos de Abraão, que aproximou essas monarquias de Israel e afastou um pouco o Irã. Abriu uma empresa que chama Affinity Partners, de private equity, durante os governos, e voltou como uma figura que não é super importante nas negociações com o Irã, mas que não tem sequer um cargo formal, ou seja, não tem escrutínio no Senado, é um cargo de confiança, não pode ser convocado para um tipo de CPI, né? Não pode ter esse tipo de responsabilização como um cargo de confiança. E ele, há pouco tempo, pediu $2 bilhões para sua empresa para o príncipe saudita, Mohammed bin Salman, e tem continuado essas conversas. O Trump tem contato direto com o príncipe saudita, que tem interesse em obliterar o Irã, usando uma palavra que o próprio Trump usou, e esse é um interesse maior desse player ali na guerra. O Israel tem outros interesses, Netanyahu quer prorrogar aquilo para não sofrer escrutínio de caso de corrupção. Então, cada Estados Unidos, Israel e principalmente ali o príncipe saudita, tem interesses diferentes quando a gente pensa em o que vai dar essa guerra. Fato é que, para fechar até aqui, o Trump tem um limite formal de continuar nessa guerra. Ele já está por 4 semanas, ele tem mais 4 semanas. Depois de 60 dias, ele precisa do Congresso, ele precisa aprovar, já gastou $12 bilhões, ele precisa aprovar $200 bilhões que ele quer pelo Congresso. Difícil, impossível ele conseguir isso, eu acredito, muito difícil ele conseguir isso pelo Congresso. E você tá, para fechar, desculpa, mais alguns números aqui. A aprovação dele sofreu uma queda, Reuters Ipsos, última pesquisa, de 40% para 36% em poucos dias. Apenas 1 em cada 3 americanos aprova essa guerra. E quando a gente fala de uma entrada por terra, que é o que Trump anunciou, as tropas por terra, a gente cai para 7% de apoio a esse tipo de ato, né? Então, alguma coisa também que pode
impactar muito nas eleições de meio de mandato, além do preço do galão, que subiu aqui 30%, em alguns de 20% a 30%, dependendo do estado americano, porque varia aqui, mas $1 por galão é a média também que a gente já está vendo para o consumidor ali. É muito importante esse contexto. A professora que está nos Estados Unidos, né, por isso que estava trazendo aqui esse contexto. E ela fala galão, para quem não está... Porque aqui no Brasil a gente fala por litro, né? Galão são, eu não lembro mais, mas é 4 litros, 5 litros, um negócio assim, né? É como eles vendem lá nos Estados Unidos a gasolina, não é isso? Isso, é importante. Professora, é um prazer te receber mais uma vez aqui no N2. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado. Grande abraço, sempre um prazer estar com vocês. Boa tarde para todos. Obrigada, professora. Sempre um prazer te receber. Excelente. Também o Ricardo Gouveia, nosso editor aqui, traz a informação de que um galão é quase 4 litros. Quase 4 litros. Eu adoro essa coisa dos anglo-saxões, assim, que tem essas medidas estranhas, né? Adoro não, eu acho horrível. Assim, polegada, medida em polegadas, tem que ficar... Polegada, eu acho que é mais na roça lá da Inglaterra, lá na roça da 200 Inglaterra. séculos, né? Aí pega o galão aí de gasolina. Pô, Alguém, litro, numa hora lá, definiu isso, só tinha aquele galão, que só cabia aquilo, aí virou. Aí virou a medida, galão, eles vendem lá por galão. Exato. Até por isso foi importante a gente fazer esse disclaimer aqui, né? Das informações que a professora trouxe de momento. Eu queria, gente, trazer o resultado da nossa enquete. No começo do programa, Rodrigo, a gente colocou no nosso chat do Instituto Conhecimento Liberta, para você que nos acompanha no YouTube, como enfrentar a extrema-direita nas redes. Olha que interessante, combater com as mesmas estratégias, 42%, denunciar desinformação, 39%, acionar a justiça, 19%. Então ficou ali quase que com a mesma porcentagem, né? Ou denunciar. Essa é a velha tese do janonismo cultural. Exatamente. Janonismo. Ele tem um livro sobre isso. E ele está de volta agora, aliás. Ele fez um vídeo esses dias aí. Então ele já está influenciando, que as pessoas acham que tem que ir para o combater com a mesma estratégia. Deixa eu atualizar duas coisas aqui, gente. Só acaba quando termina o noticiário aqui. Temos um placar agora no STF pela derrubada da decisão do ministro André Mendonça, né, sobre a prorrogação da CPMI do INSS, de um placar de 8-2. E por enquanto, então... Já foi, né? São os 10, né? É verdade, é isso mesmo. A sessão no STF está encerrada. Então, o Fachin votou contra a prorrogação também. Então, só o Fux e o André Mendonça ficaram na posição bolsonarista. Até o Cássio votou... O Cássio? Impressionante. Impressionante. Ou seja, aquela coisinha que... o STF está rachado, está dividido. Não era bem isso, hein? Não é bem isso, não. No primeiro teste, não se provou. E muito rapidamente também, uma notícia que a gente vai voltar a conversar aqui no ICL. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, que é o MPTCU, o Lucas Rocha Furtado, solicitou uma apuração à Corregedoria do Tribunal sobre a conduta do ministro Jonathan de Jesus, no caso do Banco Master, sugerindo a suspeição, a depender dos elementos que forem colhidos, que saírem aí dessa história. Estava tentando proteger o Master, ele. Né? Isso. Aparentemente. Aparentemente. A gente vai ver o resultado dessa investigação. E vamos nessa, então, agradecendo aqui toda a nossa audiência. Edilson, Damião, Maria Lourdes, Denise Pereira, Cristine Dimas, Andréa Oliveira, muito obrigada a todos. E obrigada a vocês também, meninos, aqui pela companhia. Nós que agradecemos. Amanhã estaremos de volta, pessoal. Estamos aí. Sexta-feira amanhã, hein? Estamos batendo na trave. Chegando. Boa noite, gente. Até amanhã. Galera, esquece o que tá todo mundo te falando de Banco Master. Ninguém entendeu ainda o que esse golpe tinha de diferente de todos os outros. E quando eu digo todos os outros, não é do Brasil, não, do mundo inteiro. A genialidade do mal que existia por trás desse golpe e por que ele conseguiu ficar tão grande e aí sim comprar a influência de tanta gente poderosa. A gente fez um documentário para te explicar. Pela primeira vez, vai mudar completamente a percepção do país sobre como foi esse golpe. O documentário vai passar dia 31 de março, terça-feira às 8 horas da noite. Não perde essa não.